Sabe aquelas conversas que só acontecem nos bastidores? Aquelas opiniões que todo mundo tem, mas não gosta de falar na cara, e muito menos no ar. Aqui, a gente não tem medo do desconforto. O papo é direto, sem filtro, sem enfeite. E se doer, talvez seja porque às vezes a verdade dói mesmo. Então se você gosta de entrevista com resposta ensaiada, discurso pronto, pode mudar de canal agora, porque esse programa é o terror do Media Training. Eu sou Mari Cantarelli e esse é o In Off. Hoje, eu sou de direita. Não quer dizer que eu sou Bolsonaro, porque eu não concordo com as coisas que ele fala. Sara, você tá rica? Eu vou ser mais direta. Você está rica? Nossa, gente, vocês estão ricas de saúde. Eu não tenho dinheiro, inferno! Que tem dinheiro sim, que eu sei que tem. Sara, você não sabonetou nem pra falar de esquerda e direita. Você ainda tem que ficar se explicando muito sobre as coisas que você disse no BBB? Eu me julgava muito mais boba e inocente do que eu vi que eu sou. E pra mim isso foi incrível. Que tá atrapalhando o meu som, mas pelo menos a conversa foi boa. Olha, uma coisa que me incomoda muito, desde o programa e até no pós-programa, foi terem colocado um posicionamento político na minha boca que não era meu posicionamento político. Hoje em dia é quase moda ir atrás de autoconhecimento. A minha geração dos millennials transformou terapia em status. As novas gerações já nascem sob os olhos que procuram todo tipo de diagnóstico de transtorno ou questão de saúde mental. Se no passado ir no psicólogo era uma coisa para deixar no sigilo, hoje é critério de seleção para marcar date. Só que ninguém avisa que se conhecer dói. Que rever as suas escolhas é difícil e fazer isso em público pode ser cruel. Admitir erro em tempos de redes sociais é obrigatório. Admitir mudança vira munição no tribunal da internet. A minha convidada de hoje teve que fazer esse processo em praça pública. Da noite para o dia, ela ganhou 7 milhões de seguidores, ou juízes, que decidiram: ela é vilã, ela é mocinha, ela é sensata, é traidora, é influenciadora. Não, é só uma ex-BBB. Sara Andrade teve que aprender na marra a diferença entre ser Sara e ser aceita. E ainda assim, ela continuou. Trabalhando, empreendendo, falando. E mesmo que alguns dissessem que ela não tinha nada para dizer. Hoje, a gente vai ouvir quem ela é de verdade. Fora do filtro, fora do personagem. In Off. Bem-vinda, Sara Andrade! Prazer ter você aqui com a gente. Prazer hoje. É meu de estar aqui. Sara, eu vou já começar na lata perguntando, depois de quase 5 anos já de BBB, o que você tá fazendo da vida? Gata, a gente faz de tudo um pouco, né? Mas assim, o meu foco mesmo ultimamente tá focando muito na carreira de motivar as pessoas. Então, tipo assim, eu trago meio nas minhas redes sociais um conteúdo mais motivacional, falando mais sobre autodesenvolvimento, as palestras, que tô focando bastante também nesses últimos anos aí. E assim, a influência dela não deixa de ser influenciadora. Então ela tá ali no dia a dia, mostra o dia a dia dela, mostra um pouquinho do que tá vivendo, o lifestyle, as coisas todas, mas o meu foco mesmo principal é bem mesmo nessa área de desenvolvimento pessoal. Isso tem um pouco a ver, eu vi algumas outras entrevistas em que você comenta que você deu uma pirada quando você saiu da casa, né? Sim, cara, e é muito engraçado falar sobre isso, porque assim, eu sou aquela pessoa que estudo já comportamento humano há muitos anos. Desde meus 15, 16 anos de idade, eu já tinha curiosidade para isso. Como a gente já estava comentando aqui um pouco antes de começar a ligar as câmeras, eu sou formada em comunicação social, em publicidade, e sempre estudei comportamento humano focado para o marketing, para publicidade. Então, sabe aquela coisa de quando você estuda muito um assunto e você acha que você não precisa de ajuda? Ah, não preciso de terapia porque eu já estou estudando muito sobre como que é o comportamento, não preciso disso daqui. Até que você vai para um programa de rede nacional e você entende que você precisa sim de terapia para você não pirar e não pirar os outros que estão ao seu redor também, né? Por que você achava que você não precisava de terapia? Porque era muito tempo estudando já o comportamento humano, estudando como é que funcionava a mente, neurociência, que é uma coisa que eu tenho uma pós-graduação em neurociência. Então tudo que eu já tinha estudado já na vida, eu achava que eu não precisava, que eu já tinha conhecimento suficiente como eu me comportava e como eu tinha a visão das coisas do mundo. E você precisou da terapia por quê? Porque você quebrou, chegou um momento... Porque chegou numa hora que eu não tava me reconhecendo como pessoa, sabe assim? Eu sempre tive a minha vida muito programada do que eu queria pro meu futuro desde muito nova. Sempre fui daquela que era muito ambiciosa e sabia onde queria chegar. Então eu tinha planos do que eu queria pro meu futuro. Até que eu entrei nesse programa, que a gente é apontado os dedos por milhões de pessoas neste Brasil. E eu entendi que a Sara
era uma coisa além do que eu imaginava, sabe? Tanto que eu me descobri muito no programa também. Eu assisti o programa inteiro, então eu descobri uma outra Sara, uma outra versão de mim olhando de fora, que nem eu sabia que existia. O que você encontrou no espelho? Porque você tinha uma visão sobre si mesma, aí você ressignificou isso de alguma forma, se assistindo, aí você entra em colapso, né, vamos dizer assim, e aí você se redescobre. Quem é essa Sara que se redescobriu? O que você olhou no espelho e viu que você não conhecia? Cara, foram muitas camadas, assim. As coisas que eu precisava aprender. Então, muita coisa que eu achava que eu já sabia o suficiente sobre o assunto e eu não sabia. Então, tinha que aprender algumas coisas. Que é aquela parte, assim, né? De você levar um tapa na cara de algumas coisas que você não sabia. E eu descobri que eu tinha muito mais força do que eu imaginava que eu tinha. Então, isso para debates com outras pessoas, para opiniões, para várias coisas no dia a dia que nem eu sabia que tinha uma força de uma mulher dentro de mim, assim, que eu não tinha essa dimensão ainda. Acho que eu me julgava muito mais boba e inocente do que eu vi que eu sou. E para mim isso foi incrível, porque eu descobri coisas que eu tinha medo e que eu tinha vergonha antes, sabe? Eu olhei pra dentro de mim e entendi que, caramba, tem uma potência de mulher gigantesca aí dentro que eu não sabia. Eu tinha muito medo de me posicionar. Então, por exemplo, a minha mãe é uma mãe policial militar. Então, eu sempre fui criada na linha mesmo de como que eu tinha que fazer as coisas. Bem de formas que até me doía muito, assim, sabe? Sim. A minha mãe, ela sempre me colocou pra mim que eu não podia demonstrar fraqueza, que eu não podia ser vulnerável pras pessoas. Vindo de uma policial militar, acho que é mais fácil de entender isso. A policial militar falando pra canceriana, não pode chorar. É isso, é exatamente isso. Não pode chorar, você não pode ser vulnerável, você não pode demonstrar fraqueza, porque senão as pessoas ao seu redor, elas podem montar em cima de você com isso. Olha que interessante você tá me contando, quer dizer, sua mãe tentava te fazer forte. Pra te fazer forte, você ficou com a sensação de que você era fraca, aspas, né? E aí você descobriu essa força justamente quando você foi se assistir ou quando você teve... Quando ele expôs de verdade, assim. E tava super vulnerável. Exatamente, exatamente. E mesmo lá dentro, assim, do programa, tanto que no começo do programa, eu segurava muito essas emoções por medo mesmo de me expor, por medo de ser vulnerável. E a gente até tava comentando, eu não queria chorar na frente das câmeras, porque eu não queria me parecer fraca, eu não queria mostrar esse lado da Sara, e eu tinha medo de como o Brasil julgaria se eu, de alguma forma, fosse vulnerável, sabe, assim, acho que demonstrar esse papel de vítima, porque a minha mãe colocava na minha cabeça desde cedo que eu não podia ter esse papel, porque se eu tivesse esse papel, as pessoas realmente, elas saberiam o que é a minha fraqueza e montariam em cima de mim de alguma forma. E aí eu sempre coloquei isso muito na minha cabeça, que eu não pude demonstrar fraqueza, Então ali dentro, a força que eu tive de dar opinião, de brigar, de falar, mesmo sem entender o que o público falava aqui fora, ou a opinião que o público tinha aqui fora sobre mim ou sobre os acontecimentos da casa, eu descobri que tinha uma Sara muito mais forte dentro de mim. E coisa que assim, que no dia a dia lá, a gente não controla, sabe? Às vezes eu ficava pensando alguma coisa, não segurava a língua na boca, eu queria brigar, eu queria mostrar minha opinião. E aí quando eu assisti, eu falei, caramba, meio louca. Mas assim, cara, mas isso que foi potência, estratégia? sabe? Isso foi estratégia ou foi algo que não foi nada estratégico, Foi meio na real, foi bem natural. Tava bem escondido natural. em você esse seu lado que você não conhecia. Total. Você ainda tem que ficar se explicando muito sobre as coisas que você disse no BBB? A galera sempre pergunta, né? Só que assim, acho que a gente já responde tanto que a gente já fica até meio calejado de ficar respondendo as coisas. E, cara, o pessoal fala, mas você tem vergonha do que você fez, alguma coisa do tipo. Gente, eu fui eu. Se não gostou, paciência, essa era eu e era a minha opinião. Se eu tiver que aprender algumas coisas da minha participação no programa, eu aprendi o que tinha pra aprender. As críticas que eram construtivas, eu peguei pra mim e realmente tentei entender o que estava acontecendo. Mas essência e caráter, eu sei que eu tenho e que eu tive dentro do jogo o tempo todo. Então, essa é a Sara. Se alguém não gostou, paciência. Nem Jesus agradou a todos, quem sou eu para agradar? O que impacta mais a saúde mental hoje em dia? É a mídia ou é o público, as pessoas? É um pouquinho de tudo, né? É um pouquinho de tudo. Da mesma forma que tem mídias que é muito positiva para nós, tem algumas também que podem ser tendenciosas para um lado negativo. E as pessoas, o que é difícil é você lidar com opiniões diferentes. E principalmente nas redes sociais, na internet, que as pessoas ficam atrás de um celular ou de um computador, todo mundo tem muita coragem para poder apontar e às vezes não olha para o próprio umbigo. Então, isso é uma das coisas que acho que mais me incomoda, é o tanto que tem gente hipócrita mesmo, sabe, na internet. E às vezes a pessoa tá te criticando, tá entrando naquela onda de ir junto com a maioria e não olha para os próprios defeitos e as próprias... Não tem uma crítica construtiva sobre si próprio, assim, sabe? Porque acho que no passado, o artista ou a figura pública, ela ficava
muito mais refém ali do que o crítico X, Y, Z falava, ou que o veículo, né, dizia, ou como é que... Você ficava lendo revista para ver se tinham falado alguma coisa, se a crítica estava boa ou ruim. Agora você fica lendo milhões de comentários para tentar... Sara, agora voltando um pouco para esse seu momento, né, depois, né, de BBB, então fechando esse capítulo de BBB e indo para essa Sara que foi se construindo ao longo dos últimos 4 anos, né? Você resgatou muitas coisas da sua essência, porque você trabalhava com marketing. A gente até brincou, eu trabalhava com marketing também, vim para frente das câmeras. Então eu tenho uma pergunta para você que é: eu caguei no pau? Cara, é engraçado isso, né? Porque a gente para pra pensar. Gente, eu acho que não, porque assim... É gostoso. Eu acho que esse negócio da gente agora fazer um próprio marketing da nossa própria imagem, do nosso próprio comportamento, é gostoso. E querendo ou não, a gente... Cara, eu não sei você, mas eu gosto também do reconhecimento, por estar sendo reconhecida na minha profissão de alguma forma, com mais pessoas vendo e eu tendo maior... Acho que eu consegui chegar em mais pessoas com a minha voz, com o que eu tenho trazido de posicionamento. Isso pra mim é muito gratificante. Então acho que a gente não cagou no pau por este motivo. Tá bom, né? Então dá uma chance pra gente. Mas claro que com certeza estar por trás das câmeras, só nos projetos de marketing, focado nas campanhas, isso daí... É mais fácil, é mais tranquilo, cara, né? Não dá a cara pra bater. Não dá a cara pra bater, entendeu? Se alguém for bater, vai bater na pessoa que tá fazendo a propaganda ali. A gente tá até esquecidinha aqui atrás. Agora, me fala uma coisa. Voltando a esse seu processo, você acha que existe realmente um equilíbrio entre você ser autêntico e conseguir agradar os fãs? Porque você ganhou muitos seguidores com a saída do programa. E em algum grau você manteve um pouco esse patamar. Mas você não foi ampliando, duplicou base, você tem mantido ali. Sim. Então, me parece, me corrija se eu estiver errada, mas me parece que você tem um cuidado de tentar manter essas pessoas. Isso em algum momento até te aprisionou, sim. né, um pouco. Você conseguiu chegar nesse equilíbrio ou ainda é um conflito pra você? Cara, eu acho que assim, a autenticidade pra mim nesse meio, ela é essencial. Porque quando você foge de quem você é a hora que você não se reconhece mais e começa essas crises de depressão e começa a se sentir muito mal, que foi, por exemplo, que aconteceu comigo logo no início, assim, que eu saí do programa. Por quê? Como eu estava falando aqui, eu era por trás das câmeras, eu tinha uma outra vida, eu vinha do meio corporativo, era um outro tipo de responsabilidade, um outro tipo de comportamento que eu tinha com as pessoas ao meu redor. Então, quando você vai para um programa desse e vê esse tanto de gente tanto pra te amar ou pra te odiar, é muito delicado. Só que, se você não tem autenticidade, o personagem ele não vai se sustentar. Então, as pessoas percebem que você está criando um personagem. Quando eu saí do programa, muita gente queria moldar a Sara de acordo com o que o mercado queria, porque ia vender mais, porque ia engajar mais, mas não era quem eu era de verdade. Tanto que foi depois de mais ou menos... de 6 meses a 1 ano, eu comecei a cair nessa real. E aí, depois de 1 ano que eu tive a coragem mesmo de assumir o meu comportamento e falar sobre os meus temas, as coisas que realmente eu tinha paixão. Quem que você é de verdade, E aí, Sara? cara, é falar sobre isso, de comportamento humano, sobre o marketing, sobre o meu universo, que foi o que eu sempre estudei, o que eu sempre trabalhei. E assim que eu saí do programa, era aquele negócio, né? O que é que dá mais engajamento? O que dá mais cliques? O que dá mais... tá na moda nesse meio da área da vida pública? E aí eu não tava me reconhecendo. Então, quando eu, de fato, comecei a ser a Sara, a mesma Sara que foi, por exemplo, dentro do jogo, que era realmente ela, 100% autêntica, e eu voltei a recuperar essa Sara, é a hora que o público realmente se identifica com você. É você humanizar aquilo e as pessoas se identificarem com você. Mas o seu medo ali na hora de perder os fãs ou de perder, né, ele tinha mais a ver com ego, com dinheiro ou com uma necessidade de validação? Cara, eu acho que na verdade não é nem uma coisa nem outra, porque eu não tive muito medo, assim, pra ser bem sincera, de perder essas pessoas. Até porque, graças a Deus, eu tive uma base de fãs que eles eram muito, assim, até demais. Acho que, assim, se brincar, se eu falasse que isso aqui era vermelho, do jeito que eles gostavam de mim, eu ia falar, é vermelho sim, Sara, vai que a gente tá... Gostavam não, ainda gostam. A gente vai trocar a cor junto contigo, sabe? Bem alguma coisa assim. Então, eu nunca tive muito medo de perder eles. Mas eu tinha muito medo, na real, de decepcionar. Eu acho que isso seria uma boa... definição, assim. Quando eu saí, eu comecei a receber muitas cartas deles.
muita gente falando que você salva vidas, que você, por causa de uma frase sua, a pessoa mudou algo, o direcionamento na vida dela. Então, assim, é muita coisa que toca muito o coração. Então, você sentiu um peso da responsabilidade mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Então, assim, às vezes quando, por exemplo, tinha alguma fala minha que era distorcida, o meu desespero era falar pra eles o que eu tinha falado. Qual foi não era a maior público, mentira, assim, que não já... era Nossa, eu acho que são várias, né? Porque, assim, são muitas camadas, assim. Olha, depois de sair do programa, eu saí por mais de 90 dias seguidos em páginas de fofoca. Então, assim, teve várias coisas distorcendo as coisas que eu falava. Milhões de coisas. O que mais te marcou, assim? Olha, uma coisa que me incomoda muito, desde o programa e até no pós-programa, foi terem colocado um posicionamento político na minha boca que não era meu posicionamento político. Pra mim, eu acho que isso é o que mais me incomodava. Porque quando teve eleições e tudo mais no Brasil, não é tirando, acho que falando sobre uma coisa ou outra, mas assim, quando teve um período político lá atrás, eu nem morava no Brasil, eu não tinha votado aqui, eu não tinha acompanhado o que estava acontecendo. E eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu morei fora há muitos anos. Quando eu voltei pro Brasil, logo em seguida eu já me inscrevi no programa e entrei no programa. E aí colocaram um posicionamento político na minha boca, que, por causa de cortes e edição, que isso me deixava com muito ranço, assim, não vou mentir pra você. E por mais que eu tentasse falar sobre o assunto ou alguma coisa, como a gente tava num momento político muito delicado, ninguém tava nem aí porque eu tava falando, porque eles já tinham uma opinião formada sobre aquilo na cabeça deles. E isso a mim me incomodava bastante. Então eu lembro, por exemplo, na época Você explica, você fala muito isso aí é viés de confirmação. Você tá com raiva da pessoa, aí você fica procurando. Eu fico com aquele ranço, assim. E vai o fla-flu ali. Que vontade de explicar e falar e as pessoas não deixarem você falar aquilo dali. Então uma das coisas que mais me incomodou naquele pós-programa, eu lembro que foi na época da vacinação, que eu lembro que estava dividido por datas, cada idade podia se vacinar a tal data, a partir de tal data, né? Não era tipo uma data específica. Sim. E eu lembro que eu estava me mudando de casa exatamente no dia que começava a vacinação da minha idade. E eu não fui me vacinar no dia porque eu estava de mudança. Aí colocaram em todas as mídias que eu estava negando e que eu não queria me vacinar e que eu era um péssimo exemplo que eu não queria me vacinar. E eu, assim, desgrama, eu estava aqui esperando dias, contando já para poder começar a vacinar, só que no dia eu não posso porque eu estou de mudança. Assim como outros profissionais não podem porque estão trabalhando, tem horário de trabalho, tem outro compromisso. Sei lá, tem uma mãe parindo uma filha, não pode no dia. Tem alguém que tá indo com tá no médico, não pode. Sabe, tipo assim, aí naquele dia a minha vontade era de xingar a internet inteira. Tipo assim, vai te catar, galera. Por que tipo você não assim, foi a público, desmentiu? Você Falei, foi? mas o que adianta falar quando o povo já tem uma opinião formada sobre você? E eu acho que isso é o que mais me deixava incomodada. Só pra gente explicar, então saiu muito essa coisa de que você tinha um posicionamento político de direita, vamos dizer assim, né? Então, do candidato Bolsonaro, que você apoiaria então o Bolsonaro, que você seria anti-vac. E você tentou desmentir isso e as pessoas que procuravam um viés de confirmação de que você não era uma pessoa legal, bateram em cima dessa história, principalmente a mídia também. Então, hoje você confirma ou você não confirma que você tem esse posicionamento político? Hoje, eu sou de direita. Eu sou de direita. Não quer dizer que eu sou Bolsonaro, porque eu não concordo com as coisas que ele fala. Acredito, inclusive, que ele fala muita merda. Perfeito. Hoje mesmo, no dia que eu tava vendo coisa que tava acontecendo ali, e eu tava entendendo que eu acho que ele fala muita merda. E eu acho que a gente não pode ter um político à frente do nosso país que fala as coisas que ele fala. Perfeito. Básico, assim. Mas, posicionamento de esquerda e de direita, eu sou de direita. Porque eu acredito pra economia do país mesmo, sabe? Eu acho que, mesmo, por exemplo, a gente tendo várias crises, várias coisas, nas épocas que a gente estava com a política de direita, o nosso Brasil, a economia cresceu muito mais. E isso para os empresários, para o Brasil como um todo, pra gente evoluir como nação, realmente faz muita diferença. Não é à toa que a gente vê o cenário que a gente está hoje. Perfeito. Parabéns pela coragem de se posicionar nesse sentido. Tá vendo? Eu acho que você mudou mesmo, viu? Eu perdi o medo de falar Perdeu o medo de falar algumas coisas. Mas, deixando bem claro, naquela época, eu não era pró nenhum e nem o outro. Pelo contrário, aí quando eu falava isso, não gosto de nenhum nem o outro. Então você não tem gente, mas a gente tinha outras opções. Não era porque eu tinha... Pelo contrário, quando eu falava, a gente realmente tem outras opções. Por que eu tenho que falar minha opinião, que eu sou um ou o outro, sendo que naquela época ali, a gente tinha outras opções e eu podia, com a minha voz de influenciadora, lembrar aos brasileiros que eles tinham outras opções, a não ser aquelas duas que realmente eu acho que eram duas opções eram opções péssimas pro Brasil. Você que vem desse universo de marketing, já falamos um pouquinho disso, mas eu quero fazer uma pergunta para você que é: qual é a diferença entre a Sara pessoa e a Sara marca? Você tem estratégia para os dois ou não? Olha, eu tento ao máximo possível deixar as duas sendo a mesma coisa, porque é bem o que a gente está aqui falando, humaniza e conecta. Quando a gente tenta fazer muita estratégia e fazer muito um personagem para Sara que é marca ou para Sara pessoa,
eu não estaria sendo verdadeira comigo mesma e com a minha essência. Então eu tento unir muitas duas coisas para elas caminharem juntas. Acho que essa é a maior prova de que o público do outro lado ele vai realmente se conectar com você e vai entender o teu lado. Hoje você tem vários negócios, né? Eu sei que você tem uma marca de semijoias, que inclusive eu acho um business incrível. Eu tenho até essa vontade, assim, de explorar, porque eu acho que é um business bom, né? Margem boa. Fora isso, você dá algumas palestras que são sobre esses assuntos de neurociência, comportamento, consumo. E o que mais? E que novos projetos você está olhando e está trazendo agora para sua vida? Bom, nesse momento também estou investindo agora numa plataforma de infoproduto, que é uma plataforma de ensino focada em autodesenvolvimento. Então, tudo que é focado para a pessoa realmente se conhecer, se olhar com mais carinho e se desenvolver de alguma forma como ser humano. Então, dentro dessa plataforma tem vários resumos de livro, vários cursos, várias coisas focadas mesmo no autodesenvolvimento. Mas é uma plataforma de educação? Exatamente. Você é dona da plataforma de educação ou você dá aulas? Eu dou aulas e a plataforma ela é minha plataforma e a gente tem lá dentro, a gente tem vários cursos e várias coisas relacionadas ao desenvolvimento. Bacana. E essas palestras que você dá, você tem tido um bom retorno financeiro? Ou ainda os negócios de semijoias, de educação? Como é que é o mundo dos negócios para Sara? Tem, graças a Deus tem. Sara, você tá rica? Eu vou ser mais direta. Você está rica? Nossa, gente, estou rica de saúde, entendeu? Olha, gente, ela não... Sara, você não sabonetou nem pra falar de esquerda e direita. Daqui a pouco, aqueles parentes que você não vê há 50 anos e me pedir empréstimo pra gente falar isso na televisão. Oh, Deus do céu, cara. Sensacional. Vamos lá. Vamos para sua parte mais dura ali do momento seu de cancelamento. Depois de todo o arrefecimento da história, teve gente que você teve que se afastar, que você teve que cortar da sua vida? Cara, sabe o que é muito engraçado? Que quando eu saio do programa, por exemplo, sempre vem a equipe falar, olha, você não pode falar com o ciclano, você não pode, sei lá, não pode falar com o fulano, tem que cortar tal pessoa, tem que... Principalmente, por exemplo, na minha edição, que teve vários personagens que foram cancelados e foi uma coisa, foi bem complicado tudo, assim. Falavam que eu não podia falar com algumas pessoas e eu caguei, tá? Eu não tô nem aí. Se eu quero falar com alguém, se eu quero realmente conversar com as pessoas, é o que eu vou pelo meu coração e o que eu sinto. Tanto que, por exemplo, assim que eu saí do programa, a primeira coisa que eu fiz no quarto não foi ligar para as pessoas que tinham sido meus aliados nos jogos. Pelo contrário. As primeiras pessoas que eu falei no telefone, assim que eu saí da casa, foi ligar para as pessoas que tinham sido canceladas. Porque eu fiquei abismada com o que tinha acontecido aqui fora, porque na minha percepção, ninguém é tão bom como parece na televisão e ninguém é tão ruim como parece. São cortes de uma edição e ninguém conhece as pessoas que estavam ali dentro a fundo. Claro que a gente, é aquilo, eu não concordo com o que todo mundo estava fazendo ali fora, principalmente depois que eu vi os cortes aqui fora e eu entendi como que estava passando a percepção para as pessoas aqui fora. Qual era a narrativa? A narrativa que estava sendo contada, sabe? Só que assim, lá eu acho que ninguém merece o cancelamento da forma que foi feita com alguns participantes da minha edição, assim, sabe? Ô, Sara, eu vou aproveitar então que a gente tá falando de cancelamentos e vou chamar o nosso quadro Toma que o Hate é Seu. Sara, abre aspas. Já deu de ex-BBB tentando ser tudo ao mesmo tempo. Ai, gente, que pessoa mal amada. Pois se eu quiser ser tudo ao mesmo tempo, eu vou ser, sabe? Tipo assim, ó, se eu quiser ser atriz, cantora, compositora, apresentadora, empresária... Cara, o que você tem a ver com isso? É tipo assim, ó... Chupa. Posso falar, mulheres, ainda mais mulheres, hein? Então... Muito complexas e que dão conta de fazer muita coisa. Cara, normalmente são muito julgadas. O mundo é muito isso, assim, ó. E, cara, eu vou te dizer uma coisa, assim, porque é ex-BBB. E aí, se for ex-BBB, eu tenho uma carreira que vem antes disso. Tenho uma carreira pós isso também. Então, ser ex-BBB, graças a Deus, eu tenho muito orgulho disso, porque foi isso que me impulsionou pra ser quem eu sou hoje, me ajuda com muitas coisas na internet. Então, assim, pra que eu vou ter um problema com esse negócio do ser ex-BBB que quer fazer um monte de coisa? Eu vou continuar fazendo. Ainda bem que o Big Brother apareceu, inclusive me impulsionou pra poder agilizar algumas coisas. Maravilhosa, maravilhosa. A segunda é o seguinte, Sara vive em evento, mas ninguém sabe exatamente o que ela faz. Vive o quê? Vive em evento. Em evento? Como assim evento, gente? Eu acho que a pessoa te viu falando em algum evento, te viu... Bom, gente, não sei qual foi o sentido do negócio. Mas assim, por ser uma pessoa pública, a gente tem que ser visto. E quem não é visto não é lembrado. Então, o que tiver de evento pra ser, a gente vai estar em tudo mesmo. Que a gente tem que estar fazendo as coisas. E a gente é uma pessoa pública, cara. A nossa vida é essa. A gente trabalha pra poder realmente ser visto nos eventos, estar nas coisas. Seja tanto festa, quanto palestra, evento de networking...
Enfim, tem me chamando, a gente tá indo. Pode ser churrasco de família no final de semana, é isso. E falando em fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você tem alguma área ainda que você tem vontade de se aventurar? Né, sei lá, atriz, apresentadora, cantora, alguma coisa que você ainda tá olhando? Vou começar a cantar mentira, gente. Eu vou cantar. Não nem canto, mas que eu vou cantar no meu chuveiro. Não, mas enfim, eu acho que uma coisa que eu já fiz algumas vezes que eu gosto muito é apresentar. Mas eu já apresentei quadros, podcast, eu acho muito legal. Então talvez pode ser uma coisa que eu pudesse, talvez, me aventurar ainda em algum momento. Mas é uma coisa de cada vez. Eu acho que a gente tem que... Sabe aquela coisa? Eu sou do meu hiperfoco, que eu gosto de cada coisa de uma vez, pra poder realmente aquilo estar rodando e girando sem mim, pra depois eu ir pra uma nova coisa, sabe? Voltaria pra algum reality? Ai, cara, eu tô daquela. Não vou falar que nunca, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas... hoje, no momento que eu estou atual, eu não iria. Talvez, assim, daqui a um tempo mude alguma coisa e eu pudesse ir. Só se eu precisar muito, né, gente? Ou então, depende de como fosse também o modelo do reality, sabe? Eu acho que, assim, igual o que eu participei 24 horas, sabe, tipo, sabe, vida pessoal, que você entra naquele... você é forçado a brigar e ter dinâmicas e tudo mais, talvez não esse tipo. Mas talvez um outro reality seja de uma outra forma, sabe? Tem milhões de tipos de realities aí. Então, que aí é mais gravado, editado, a gente pensa, sabe, assim... Eu, por exemplo, um reality que tinha antigamente que eu achava muito legal era o Aprendiz, a gente que veio da área de comunicação. Ah, super. Eu me inscrevi no Caninguém. Na época do Justus, nunca ninguém me chamou. Quando eu tava na faculdade, eu me inscrevi, tá vendo? Eu tentei. Aí, eu tentei, cara, ir pro Aprendiz. Mas não rolou. Eu fui pro Big Brother... Às vezes eu não queria aguentar do mesmo jeito, porque eu fui pra outro reality. Teria sido melhor ter ido pro Aprendiz? Acho que não, hein? Deus é demais. Ele colocou na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Agora, olha, falando de novo em reality, eu vou chamar o nosso quadro, que é o Guilty Pleasure ou Genial. Nesse quadro, Sara, eu vou te trazer alguns fenômenos da cultura pop, falar sobre comportamento ou acontecimentos. E você vai me falar se é aquela coisa meio guilty pleasure, ou seja, uma coisa que a gente gosta, assiste quietinho ali, mesmo que com vergonha, mas a gente gosta de ver. Ou se você acha realmente algo, um fenômeno, tem uma explicação, parece bobo, mas é genial. Primeiro, casamento às cegas. É tipo assim, um reality wannabe famoso? Ou você acha que é um estudo sociológico, comportamental, de relacionamentos incrível? Cara, eu acho que a primeira edição as pessoas realmente foram, talvez, com uma vontade de arranjar um relacionamento. Depois em diante, eu já acho que já começou a virar, tipo assim, só quero ficar famoso. Total. Porque você pode reparar pelos casais, eles não duram, depois não... Mas assim, igual o Aprendiz, né? O primeiro cara queria um emprego, o resto só queria aparecer, sabe? Tipo assim, ó. Eu acho que a primeira edição foi mais focado mesmo, realmente, você sentia mais verdade, sabe? A última mesmo, por exemplo, que eu sou... Depois participou de um reality, você fica curioso pra ver o que tá acontecendo nos reality tudo. A última mesmo eu achei um monte, assim, que era... Ai, gente, só pra aparecer. E é nítido que a pessoa tá fazendo isso. Juliette, carisma legítimo ou um fenômeno midiático construído pela Rede Globo? Cara, ela tem um carisma de verdade, isso é real. Tanto que eu falava muito isso pra dentro da casa, gente. Era engraçado conviver com ela. Mas, obviamente, que pelo momento que a gente estava passando no Brasil, teve um boom gigantesco, sabe? Assim, isso ajudou muito na repercussão do programa, na repercussão dela como pessoa. Mas ela tem um carisma que ela é engraçada... sentada, sabe, assim, ela tem um jeito, uns olhares, umas coisas que eu até falava pra ela, falava, gente, eu não sei como é que a gente, às vezes, se olha na cara dela, ela tá com uma cara, mas tá expressando uma outra coisa, mas é o jeito dela, então eu acho que, assim, é um carisma genuíno. Juliette é genial? É, com certeza, né, Genial, gente? Então, Juliette, estamos te esperando aqui no Em Off, hein? É isso. Sara, pra gente terminar o nosso papo, eu quero saber o seguinte, qual que seria o seu recado hoje, numa DM ou numa carta, pra Sara de 2021, antes de entrar no reality? O que você chegou hoje, você olharia pra aquela menina lá atrás e diria o quê pra ela? Nossa Senhora, acho que eu diria tanta coisa. Eu tenho que sentar com ela assim, ó, vem cá, senta aqui, meu amor, vamos conversar, porque tem muitas camadas que eu preciso te acalmar, te ensinar, te falar, sabe assim? Teria muitas coisas, mas eu acho que eu só falaria pra ela confiar no processo. E que faz parte de algumas coisas pra ela poder aprender e seguir em frente depois. Porque se eu pudesse conversar, eu ia ficar um bom tempo com ela. Mas assim, acho que é uma fase a confiar no processo, sabe? E seja você. Seja você mesma que vai dar certo. Muito bem, então acho que a frase é vai dar certo, né? Porque acho que em alguns momentos pareceu que não ia. Sim, com certeza. Nossa Senhora. Nossa, por várias vezes eu quis deletar a rede social e tchau, não quero mais. Por várias vezes. Maravilhosa. Sara, obrigada pela sua participação. Eu adorei o nosso papo, adorei. Obrigada. Eu que agradeço, eu amei. Quais são as redes sociais para te seguir, para quem... Procurem Sara Andrade. Ainda não segue? Sara Andrade, que vocês vão achar em todas as redes sociais aí.
E esse foi o Em Off de hoje com Soara Andrade. Se você gostou, a gente se vê de novo na internet, nas redes sociais da PAN ou no próximo episódio, sexta-feira, que vem às 11 horas. Se você não gostou, amor, sinto muito. É isso, beijo e boa noite. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.